Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Que prazer estar aqui de volta, transmitindo mais uma aula, uma escola bíblica para nossos amados irmãos em toda a Messejana, e por que não dizer Fortaleza, Brasil e o mundo. Glória a Deus por isso, né? E hoje, queridos, a lição é de número 7 para 16 de maio, né? Que tem como título ou assunto o ministério de profeta. Mas antes, vamos fazer uma oração, né? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, bendito seja o teu santo nome para todo sempre, a nossa gratidão por essa oportunidade, a nossa gratidão pela vida, pela saúde, pela paz, pelo que o Senhor tem feito por nós, que são muitos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Senhor, abençoa a todos, abençoa esta aula, o professor que há de trazer esta lição, este ensinamento, e nossos irmãos que estão assistindo a partir de agora, que o Senhor abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu havia anunciado, nós estamos na lição de número 7 para 16 de maio. O assunto é o ministério de profeta. O texto áureo diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, ou em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de línguas. Este foi o textual baseado em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A verdade prática diz assim: o ministério de profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Muito bem. Nós vamos agora também para a leitura bíblica em classe, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 12, 27 a 29, e ainda Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo 4, 11 a 13, que passaremos a ler. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutores, depois milagre, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, queridos, mais uma lição, né, que passaremos a estudar agora. E para trazer esta aula nesta manhã, nós convidamos aqui o presbítero Elias Leandro, que também é um dos nossos professores aqui da sede, e ele vai lecionar esta aula para nós e a todos uma boa aula. Deus abençoe. Meus amados irmãos, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor, dizer que é motivo de alegria estar aqui, mais um domingo, né? Para cooperar na nossa escola bíblica dominical, que a gente costuma sempre dizer, que é a maior escola teológica do mundo, nossa escola bíblica dominical.
Se você nunca frequentou uma faculdade teológica, frequente a escola bíblica, que você terá a base, condição para vencer todas as adversidades da vida. Então nós estamos diante de um assunto maravilhoso. O ministério de profeta, como já leu aqui o nosso pastor Osias, a lição de número 7, né? Nós já estamos já no segundo trimestre, né, de 2021, passa muito rápido. Então vamos lá. Eu vou utilizar a revista e vou também utilizar aqui um subsídio teológico extra revista. E para não tornar muito enfadonho, eu vou ler alguns tópicos aqui. Nossa lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro, o profeta do Antigo Testamento. O segundo tópico, o profeta em o Novo Testamento. E o terceiro tópico, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Tá certo? Então são 3 tópicos e nós temos aqui alguns subtópicos. O primeiro subtópico do tópico 1, o conceito de profeta. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino de Deus na terra. No Antigo Testamento, irmãos, nós tínhamos a figura do profeta e nós tínhamos a figura do sacerdote. Nós tínhamos 2 ministérios distintos no Antigo Testamento. Qual era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era receber do povo e levar até Deus. Então o sacerdote era aquele homem que recebia as ofertas pela expiação dos pecados. E era ele, o sacerdote, quem adentrava a presença de Deus, levando os pedidos de perdão e as ofertas do povo. Então esse era o trabalho sacerdotal, receber do povo e levar para Deus. Já o profeta era o ministério contrário. Ele recebia de Deus a mensagem e entregava aquela mensagem ao povo. Recebia de Deus e entregava ao povo. Aí eu estava pesquisando, veja bem, os profetas do Antigo Testamento eram homens que espiritualmente achavam-se muito acima de seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros e os salmistas tinham cada um lugar distintivo na história de Israel, mas nenhum deles logrou alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção. Os profetas exerceram considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento. Tal fato fica evidente na divisão tríplice da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes. A Torá, que nós conhecemos como Pentateuco, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros, a Torá. Os profetas, eu vou já falar aqui as divisões, e os escritos. A categoria dos profetas inclui 6 livros históricos, compostos sob a perspectiva profética, que são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º de Reis. É provável que os autores desses livros fossem profetas. E em segundo lugar, nós temos 16 livros proféticos, escritos por profetas conhecidos como profetas literários. Eles estão divididos
entre profetas maiores e profetas menores, né? E finalmente, o próprio Moisés, que escreveu os livros, os 5 primeiros livros, ele também é chamado de profeta. Você pode ler aí na sua casa, em Deuteronômio, no capítulo 18, o versículo de número 15. Então, meus amados, nós vimos o valor do profeta no Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento, ele tinha tanto respaldo de Deus, que quando ele chegava numa cidade, como é o caso de Samuel, quando Samuel foi até Belém, na casa de Jessé, pai de Davi, quando ele vai aproximando-se daquela casa, da casa de Jessé, Jessé, ao avistar o profeta e ao ir ao seu encontro, ele pergunta: é de paz a tua vinda? Por quê? Porque ele sabia que o profeta conduzia, trazia uma mensagem de Deus. O profeta era tão respeitado, irmãos, no Antigo Testamento, que ele adentrava a presença do rei a hora que ele quisesse, coisa que os outros conselheiros só entravam na presença do rei, até a própria rainha só entrava na presença do rei, na sala do trono, se o rei a convidasse. Veja o caso de Esté, o livro de Esté, que embora não fale o nome de Deus, é um livro onde a gente vê claramente a atuação divina ali naquele livro para preservar o povo da matança. Nós vemos que quando Esté, ela é solucionada pelo seu tio Mardoqueu para entrar na presença do rei, ela vai fazer um jejum. Não somente ela, mas as suas servas, elas vão jejuar, elas vão orar. Por quê? Porque não era simples, irmão. Às vezes a gente lê a história do Antigo Testamento e a gente acha que tudo era muito simples. Não, o profeta Elias foi até a presença do rei Acabe. Imagine o que é um homem e a presença de um rei. Vamos trazer para os nossos dias. Imagine você ou eu, pessoas anônimas na sociedade, chegar diante de um presidente ou mesmo de um governador. Vamos diminuir mais o círculo aqui. Chegar diante do prefeito da cidade e apontar o dedo na cara dele e dizer: você está errado, você está em pecado, o que você está fazendo não é certo. Imagine aí, se coloque no lugar dos profetas. Então não era fácil, irmão. Era honroso? É honroso, mas não era fácil. Não era fácil. Quando nós passamos aqui para o Novo Testamento, eu vou trazer algumas informações para vocês, que muita gente vai até ficar assim: mas rapaz, mas o irmão Elias disse isso. Eu vou dizer, porque é a verdade. Então o profeta, ele tinha um valor muito grande. Ele tinha um respaldo muito grande. Então, algumas palavras hebraicas aplicadas aos profetas. A primeira é roé. Eu não sei se a pronúncia é essa, mas a escrita é R-O-E-H. Esse substantivo traduzido por vidente, em português, ele indica a capacidade especial de se ver na dimensão espiritual e prever eventos futuros. Então, o profeta, no Antigo Testamento, algumas versões, algumas Bíblias, elas chamam ele de vidente. O vidente Samuel. Porque ele tinha essa capacidade, né? Veja o caso de Daniel, de chegar na presença do rei e o rei dizer: ó, eu tive um sonho. Agora eu não vou contar o que foi o sonho, eu quero que você me conte o que foi que eu sonhei e a interpretação desse sonho. Então vejam, não é fácil, né? Então o José, o faraó, contou o sonho. Deus deu a ele a interpretação. Mas no caso de Daniel, não. O rei Nabucodonosor, ele queria saber, queria que dissesse o que ele tinha sonhado e ainda queria que interpretasse esse sonho. Então, Deus deu a Daniel ali a capacidade de enxergar, de visualizar o que foi que o rei sonhou,
o que foi que o rei sonhou e ainda dá a interpretação daquele sonho. Então veja como é maravilhoso, né? Então o profeta no Antigo Testamento, ele também era conhecido como vidente, né? Outra palavra hebraica para profeta é nabi, ou nabirim, a sua forma plural. Essa é a principal palavra hebraica para profeta. E ocorre 316 vezes no Antigo Testamento. E a sua forma plural ela é nabirim. Embora a origem da palavra não seja clara, o significado do verbo hebraico profetizar é emitir palavras abundantemente da parte de Deus por meio do Espírito de Deus. Sendo assim, o Nabi, ou Nabir, ou profeta, era o porta-voz que emitia palavras sob o poder impulsionador do Espírito de Deus. O profeta é aquele que fala em lugar de outrem. Os profetas falavam em lugar de Deus. Por isso, os irmãos, quando vão ler o livro dos profetas, sempre está escrito, assim diz o Senhor. Sempre tem essa expressão, né? Assim diz o Senhor. Então, era Deus falando. O profeta era somente um porta-voz. Então, era Deus falando, assim diz o Senhor para ti, ó rei. Assim diz o Senhor para o povo. Então, essas são algumas das expressões que o profeta colocava para o povo entender que a mensagem não era dele, não era ele, era o próprio Deus que estava falando. Amém? Os irmãos estão entendendo até aí? Então eu estou puxando aqui alguns conhecimentos extra-revista para que a gente se aprofunde um pouquinho mais acerca do profeta no Antigo Testamento. Para os irmãos anotarem em casa, para não ficar, a aula não ficar muito enfadonha, muito longa. Eu vou citar aqui algumas características dos profetas do Antigo Testamento. Primeiro, era alguém que tinha estreito conhecimento de Deus. Eu estava vendo agora aquele Cortella falando a diferença entre de e sobre. Por exemplo, alguém que nunca passou fome, ele não pode falar de fome, ele pode falar sobre a fome. Porque como é que eu vou falar de fome se eu nunca passei fome? Então, existem pessoas que falam sobre Deus, porque leu. Mas quem tem relacionamento com Deus, só quem tem relacionamento com Deus, grave isso aí na sua casa. Só quem tem relacionamento com Deus é que pode falar de Deus. Então o profeta era alguém que tinha estreito relacionamento com Deus. Então ele falava as palavras de Deus, porque ele recebia do próprio Deus. Então era alguém que tinha o estreito relacionamento com Deus. Ele se tornava confidente, né? Depois leia aí na sua casa Amós capítulo 3, verso 7. Note aí também, segunda característica do profeta do Antigo Testamento. O profeta, por estar próximo de Deus, achava-se em harmonia e em sintonia com aquilo que ele sofria por causa do pecado do povo. Eles tinham, veja o caso de Jeremias, que chorava, que lamentava. Ali era o próprio Deus sentindo. Jeremias sentia o que o próprio Deus sentia. Irmãos, é tão interessante o ofício sacerdotal do Antigo Testamento. Imagine comigo aqui, veja bem. Deus olha para o povo está corrompido. O povo está prostituído.
Por que prostituído? Porque abandonaram a Deus, ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel, e estavam adorando, se prostrando diante de outros deuses. Isso é uma prostituição espiritual. Então vejam bem, aí Deus chama um profeta, um homem chamado Oséias, e diz assim, pense comigo, vai, toma uma mulher de prostituição, filha de prostituição, e se casa com ela. Imagine aí, você que está aí na sua casa. Era fácil. Vamos trazer para os dias atuais. Digamos que alguém é um pregador do evangelho no dia de hoje. Solteiro. Aí Deus disse para ele, olha, vai, se casa com uma prostituta, uma mulher de prostituição. Vocês acham que é fácil? O que a sociedade iria falar? Imagine aí o que o profeta Oséias passou, irmão. Depois que ele deu uma vida digna para aquela mulher, Gomer, filha de Diblaim, a palavra de Deus diz lá no livro do profeta Oséias, que ela, depois de ter recebido dignidade, uma casa, um lar, ter tido filhos, a Bíblia diz que ela volta de novo para se prostituir de novo, irmão. E Deus manda o profeta ir lá de novo e pagar um preço por ela, resgatar ela de novo. É fácil? Não é fácil, irmão. Pense nos dias atuais, não é fácil. Veja o que esse homem passou para representar, para que o povo entendesse o que era que o povo estava fazendo com Deus. Aquilo dali era o que o povo estava fazendo com Deus. Então, o profeta, ele tinha essa capacidade, ele estava em tanta harmonia com Deus, que ele sentia aquilo, ele tinha uma simpatia por aquilo que sofria por causa dos pecados do povo. Ele compreendia melhor, entendeu? Terceira, a semelhança de Deus, o profeta amava profundamente o povo. Irmão, o profeta, embora em algumas ocasiões trouxessem mensagens duras, mensagens de juízo, eles traziam aquela mensagem, mas eles traziam com o coração partido. É diferente de hoje, que a gente vê algumas pessoas falando, mas você percebe o ódio na fala daquela pessoa. Como quem diz assim, eu estou achando é bom isso, mas o profeta não. O profeta trazia a mensagem dura, mas ele sentia o pesar por aqui, porque ele tinha um amor pelo povo. Ele tinha um amor. Quarto, o profeta buscava o sumo bem do povo. Isto é, ele tinha total confiança em Deus e lealdade a ele. Quinto, o profeta tinha profunda sensibilidade diante do pecado e do mal. Leia em casa depois aí, na sua casa, leia Jeremias capítulo 2, versículo 12, 13, 19. Leia Miqueias 3 e 8. O profeta, quinto, o profeta desafiava constantemente a santidade superficial e oca do povo. O profeta desafiava. Ele era o representante de Deus ali. Veja o profeta Elias. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue-o. Se o Senhor é Deus, segue-o. Então você não pode ficar cocheando. Ou seja, o profeta confrontava. Sexto, o profeta tinha uma visão do futuro, revelada em condenação e destruição. Ou seja, Deus dava a ele a condição, de enxergar. E finalmente, o profeta era, via de regra, um homem solitário, um homem que vivia sozinho, na maioria das vezes, perseguido, porque
no Antigo Testamento já haviam falsos profetas. Naquela época já haviam os falsos profetas, viu, irmão? Depois vocês leiam na casa de vocês, em segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 4 ao 7. Nós vemos 400 profetas falando mentiras diante do rei, querendo agradar o rei, com palavras mentirosas. E aí nós vemos ali o profeta Micaías trazendo uma palavra de verdade e sendo perseguido até pelos outros profetas. Então este era o profeta do Antigo Testamento, irmão. Nós estamos falando do profeta do Antigo Testamento. Era uma missão honrosa, porém uma missão árdua. Assim como é nos dias atuais ser cristão em pleno século 21. Agora nós vamos falar aqui do profeta do Novo Testamento. Eu vou ler aqui, vamos entrar agora no tópico 2. O primeiro subtópico diz assim: a importância do termo profeta em um Novo Testamento. Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios. Agora eu trouxe aqui algumas informações interessantes para os irmãos aqui. Nós temos a leitura bíblica que foi realizada pelo pastor Osias, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Paulo vai falar sobre os dons, alguns dons, porque não tem só em Coríntios, tem Romanos também, tem alguns dons. Romanos capítulo 12 também, Paulo fala de dons do Espírito Santo. Mas a gente vê nos nossos dias, muita gente, as pessoas dizem: rapaz, tu quer buscar Deus, quer um dom? Quero. Qual é? Profecia. Todo mundo só quer profecia. Todos os dons são maravilhosos. É Deus que concede, mas todo mundo quer ser. Aí eu vou falar aqui um pouco sobre o dom da profecia. De capítulo 12, verso 10. É preciso distinguir a profecia aqui mencionada como manifestação momentânea do espírito da profecia, como dom ministerial na igreja, mencionado em Efésios 4:11. Veja bem, nós precisamos distinguir, certo? Como dom de ministério, a profecia é concedida apenas a alguns crentes, as quais servem na igreja como ministros profetas. Vamos ler aqui Efésios capítulo 4, versículo número 11. Procure aí, você que está aí na sua casa. Eu sei que o tempo é bem curtinho, irmão, mas procure aí, Efésios 4:11. Olha como é que diz. Ó. Vamos ler o 10, para os irmãos entenderem. Ora, aliás, o 10, 9 não, 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, para cumprir todas as coisas. Falando de Jesus. Paulo está falando de Cristo aqui. E ele mesmo, ele quem? Jesus. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Querendo, veja bem, o que é que Jesus quer com essa entrega de dons ministeriais? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que não sejamos, versículo 14, meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então vejam, aqui são os dons ministeriais que Jesus concede a alguns homens, ou por que não dizer muitos homens, porque a igreja está espalhada em todo o mundo, para exercerem os ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores.
E nós temos aqui na primeira carta aos Coríntios o dom de profecia. O dom de profecia. Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão que é cheio do Espírito Santo. Ela está disponível. Quanto à profecia, como manifestação do Espírito, observa o seguinte: trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Então, esse dom da profecia é uma capacidade dada por Deus para aqueles que buscam, para transmitir uma mensagem da parte de Deus. Vejam, e em Coríntios também está escrito, já no finalzinho, Paulo diz assim, aliás, no começo aqui, diz assim, ó, mas, versículo 7, capítulo 12, verso 7 de 1 Coríntios. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tem pessoas que querem profetizar, mas para o seu próprio bem. Tem pessoas que querem barganhar com o dom que Deus deu. Mas Jesus ensinou dizendo, dei de graça o que de graça vocês receberam. Existem profetas nos dias de hoje? Existem. Existem homens e mulheres comprometidos com Deus, transmitindo a palavra de Deus? Existem. Em meio a tudo isso, irmão Elias, que está acontecendo, ainda tem. Esses dias agora, eu estava na casa dos meus pais, e o meu pai, ele é um homem já de 85 anos de idade, e ele gosta muito de assistir pregação no rádio. Tem um radinho ali, perto da redinha que ele se deita, e ele fica ouvindo. Eu cheguei na casa do meu pai e ele me disse, meu filho, me diga uma coisa. Eu estava ouvindo um pastor pregando aqui, e ele estava falando que profeta eram os do Antigo Testamento. Ali sim, ali era um profeta. Hoje não. Hoje tem um bando de enganador, tem um bando de usurpador. Lógico que ele não disse com essas palavras, aquela palavra do interior, né? Aquele linguajar do homem do campo. Eu disse, pai, é o seguinte. Aí no final ele disse que estava até gostando. Meu pai dizendo para mim, eu estava até gostando. Mas quando ele falou mal dos profetas de hoje, tudinho, e no final disse que ele era profeta. Mas eu sou profeta. Quer dizer, que ninguém presta, só ele. O que o meu pai entendeu, o que ele quis dizer. Ninguém presta, só eu. Aí eu disse, pai, é o seguinte. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, sempre existiu e sempre vai existir os falsos. No Antigo Testamento, tinha falso profeta? Tinha. No Antigo Testamento, tinha profeta que se corrompeu? Tinha. Veja o caso de Balaão, que recebeu presente, dinheiro, ouro de Balaque, e ensinou Balaque a lançar tropeços sobre o povo de Deus. Balaão era um profeta de Deus, se corrompeu. Tanto no Antigo existia, como hoje também existe os falsos. Existe. Tem uma coisa, irmãos, que acontece no dia de hoje, eu não sei você que está em casa, mas me incomoda muito. Mas me incomoda não é pouco não, me incomoda muito. Sabe o que é? Vou dizer para vocês. A pessoa vai doar uma cesta básica para alguém. Aí, filma a doação, tira foto,
Irmãos, eu fico doente com isso, irmão. Vai orar por alguém que está no hospital, aí vai para o meio da rua, se ajoelha e manda filmar, aí fica postando nas redes sociais, né? Eu fico doente com isso, irmão, doente. Por que doente? Porque Jesus não ensinou assim, irmão. Jesus ensinou acerca de dar alguma coisa para alguém. Não saiba a tua mão esquerda o que deu a tua direita. Jesus ensinou os discípulos dizendo: quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vocês já viram Jesus operar algum milagre e dizer: saiam divulgando aí que foi eu que fiz? Vocês já viram? Vocês já leram isso na Bíblia? Já leram? Não, nunca leram. O que a gente lê na Bíblia? Não diga para ninguém. Agora é claro, irmão, sempre tem alguém que vai ver, sempre tem alguém que vai falar, mas que não seja você. Ah, mas o fulano de tal divulgou que eu dei uma ajuda financeira para alguém. O problema é dele, mas que não seja você. As pessoas estão fazendo hoje, inclusive pessoas até da igreja, do nosso meio. Eu vejo até pastores, irmão, que só pensa em curtida, em like, em não sei o quê. Não, irmão, não. Que às vezes até fica com raiva porque o ministério do outro está se destacando mais que o dele. João Batista, quando foi interpelado acerca disso, João Batista disse: não, tu não se incomoda não, que Jesus está crescendo e tu está... Não, me incomodo não. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele apareça e que eu desapareça. E aí a gente vê nos dias de hoje, irmão, muitas pessoas querendo aparecer, muitas pessoas querendo receber curtida. Tem aqueles dois aplicativos, né? O TikTok e tem outro agora, o Kawaii, né? É 1 minutozinho, né? Aí a pessoa às vezes traz até uma palavra, alguma coisa de Deus, aí no final diz assim: mas para que você seja abençoado, você precisa dar uma curtida. Por que, irmão, que eu tenho que curtir para ser abençoado? São coisas em que a gente fica assim, sabe? Pessoas querendo barganhar com aquilo que Deus deu de graça. Então o dom da profecia é para o que for útil. Por isso que muita gente não recebe. Por isso que muita gente diz assim, diz o Senhor, quando não é Deus que está dizendo coisa nenhuma. Eu já tive uma experiência terrível com isso. Pessoas que se dizem profeta e ficam enganando o povo. Eu vou contar um testemunho bem ligeirinho aqui para os irmãos. Eu dirigia uma igreja que não era nesse campo aqui, era no outro campo. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu dirigia aquela igreja e uma pessoa daquela igreja que congregava comigo, alguém da família dela ficou doente. E ela me pediu para ir orar por aquela pessoa na casa dela, e eu fui. Orei. E a irmã me perguntou: irmão Elias, o que o senhor acha de a gente levar esse rapaz no médico? Mesmo o senhor tendo orado, o meu irmão tem um plano de saúde e ajeitou para levar ele no hospital. O que o senhor acha? Tudo bem. Sua família que quer, leve o rapaz no hospital. O rapaz não dormia havia uns 4 dias sem dormir, sem pregar o olho. Nós visitamos, trouxemos uma palavra. O rapaz aceitou Jesus nesse dia. Alguém que estava ali reconciliou-se com Deus. Foi uma bênção aquela tarde de domingo. Eu orei por ele.
Depois daquela reunião, fomos tomar um café. E ali o rapaz, quando nós tomávamos o café, ele não ficou no sofá. Quando nós terminamos de tomar o café, ele já estava dormindo no sofá. Depois da oração, ele dormiu. E aí, a irmã me abordou acerca de levar no hospital. Eu disse, tudo bem. Levaram o rapaz no hospital. Fizeram alguns exames. E o médico descobriu que aquele rapaz tinha um caroço, um tumor na cabeça, já do tamanho de um limão. Esse tumor estava comprimindo já o cérebro dele, por isso ele tinha ficado sem dormir. Tudo bem. Marcaram a cirurgia. Fizeram a cirurgia. Nós continuamos auxiliando a família. Continuamos orando por ele. Visitamos aquele rapaz no hospital. E a irmã amava muito o seu irmão. Ela amava demais aquele rapaz. Sempre me perguntava, irmão Elias, e aí, irmão Elias, o que o senhor acha? Eu digo, olha, irmã, Deus tem o poder de tirar o teu irmão do hospital. Mas Deus pode também querer recolhê-lo. Deus tem os seus desígnios, Deus sabe de todas as coisas. Vamos deixar dentro da vontade de Deus, era o que eu dizia sempre para ela. Um dia visitou um grupo de pessoas lá no hospital, visitaram um irmão de uma outra denominação, que eu não vou dizer aqui o nome. Fizeram um ribuliço lá, falando em mistério e tal, e um daqueles irmãos que estavam ali profetizou, entre aspas. Deus vai tirar o teu irmão de cima desse leito. Ele vai ser um pregador. Ele vai ser um grande homem de Deus, um pregador do Evangelho. Eu cheguei para o culto de doutrina. A irmã estava feliz. O sorriso de ponta a ponta. Irmão Elias, o senhor não sabe o que aconteceu. O que foi, irmã? Eu estou muito feliz, graças a Deus, mas me conte. Não é porque visitaram lá o meu irmão através da irmã fulana, chega, me deu uma dor no coração quando me falou o nome da pessoa que visitou. Eita! E aí, irmão Elias, um dos irmãos lá profetizou, dizendo que o meu irmão vai sair dali e vai ser um pregador, e eu estou muito feliz. Eu disse, olha, irmã, eu só tenho uma coisa para te dizer. Se foi Deus que falou na boca desse homem, vai se cumprir do jeito que ele falou. Mas se não for Deus, irmã, aí Deus não tem responsabilidade nenhuma com aquilo que ele não mandou dizer. Irmãos, uma semana depois o rapaz veio a óbito. Uma semana depois o rapaz faleceu. Sabe o que aconteceu? A família inteira saiu da igreja. A família inteira saiu da igreja. E me mandaram um recado dizendo, diga para o irmão Elias que não venha nem aqui em casa não, que nós não vamos mais para a igreja não. Estão vendo como é sério? Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. É algo muito sério. É algo muito sério. Então nós temos que entender que a profecia não é para ninguém se autopromover, não. O profeta hoje, no Novo Testamento, são aqueles que anunciam a palavra. Está aqui, irmão. Você tem aí na sua casa agora. Eu estou com ela aqui na igreja. A maior profecia está aqui na minha mão e na tua. Eu me admiro que em pleno século XXI, e ainda tem crente correndo atrás de profeta. Ai, vamos na casa, vamos acular, tem uma oração na casa da irmã fulana, lá Deus fala. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Deus está falando. Na hora que você abre a palavra, Deus está falando. O problema é que Deus não fala o que eu e você quer ouvir, Ele só fala o que nós precisamos ouvir. Então vejam, existe uma diferença aí do dom espiritual, do dom de profecia para o dom ministerial. Por exemplo, Pastor Moacir tem um dom ministerial. Toda sexta-feira, Pastor Moacir está se fazendo aqui usar através da profecia para nós, para a igreja.
tem um dom de pastorear, de profetizar. É um dom ministerial que Deus escolhe, capacita alguns para exercer. O dom de profecia, você que está aí na sua casa agora. Mas tem outros dons, irmão, são tão maravilhosos quanto os da profecia. Por exemplo, o discernimento de espírito. É um dom maravilhoso. Quantas pessoas dizendo, assim diz o Senhor, e não é o Senhor que está falando coisa nenhuma, é Ele mesmo. Então precisamos amadurecer. Temos que deixar de ser meninos, como o próprio Paulo diz, meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Ai, porque ali, irmão, ali o camarada não é mais pastor, ele agora é apóstolo. Ele se autodenomina apóstolo. O que nós estamos vendo hoje é muitas pessoas se autodenominando. Porque quem tem o dom de Deus, ele não precisa se autodenominar, não. Muito pelo contrário. Ei, me convida. Ei, me chama. Ei, eu sei, eu posso. Não, irmão, não. É Deus que capacita. E as pessoas veem isso nele. São as pessoas que veem, são as pessoas que testificam. Vejam Jesus, não diga que foi eu. Mas como é que eu posso me calar diante de um milagre desse? Mas Jesus fazia questão de dizer, não diga que foi eu. E a gente vê hoje pessoas querendo aparecer. Não, irmão, profeta não foi chamado para estar aparecendo, não. Não, eu tenho que ter milhões de seguidores, porque eu sou profeta. Não, não, senhor. De jeito nenhum. Veja os profetas do Antigo Testamento. Na sua grande maioria estavam sozinhos. Por quê? Porque eram perseguidos. Veja os apóstolos do Novo Testamento. Perseguidos. Mortos ao fio da espada. Crucificados de cabeça para baixo. Jogados dentro de um tacho de azeite quente. Jogado na ilha chamada Pátimos, o caso de João, para morrer esquecido. Esses eram os profetas, os homens usados por Deus. Mas hoje não. Hoje a gente vê um punhado de pessoas querendo aparecer. E nós vamos entender aqui no último tópico, que nós já vamos passar para ele, vamos aprender a discernir o falso do verdadeiro. Vamos lá. Só para concluir aqui, essa parte aqui. Não tem na revista, mas veja bem. A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa, ou prover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. Agora uma advertência legal aqui, ó. A igreja não deve ter como infalível toda profecia desse tipo, porque muitos falsos profetas estarão na igreja. Abra a sua Bíblia na sua casa, na primeira carta de João, a carta, capítulo 4. Veja o que a Bíblia nos recomenda. É a Bíblia, viu, irmão? Sou eu não, é a Bíblia. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Estão vendo? Temos que ter cuidado. Muito cuidado. Por isso que eu estou dizendo para vocês, a profecia infalível está na tua mão. Irmãos, eu tenho já 21 anos, estou completando agora, no meio do ano agora, 21 anos que estou na igreja. 21 anos. Eu nunca corri atrás de negócio de profeta. Não, nunca. Sabe a quem eu me apego? Eu vou ensinar para você. Sabe a quem eu me apego? Pastor Osias. Por que o pastor Osias? Porque é um homem que eu sei a vida dele, irmão. Pastor Moacir. Os nossos pastores, pastor Hélio, pastor João. Homens que têm uma vida libada. Homens que têm uma vida diante de Deus. São esses homens que têm a palavra para te dar. Aí às vezes eu vejo a pessoa lotando as igrejas, não porque vem fulano de
tal, e o homem tal, e profetiza e tal. Aí a Bíblia ensina assim, ó. Pelo fruto se conhece as árvores. Aqui no último tópico para encerrar, que o pastor Osias já falou, 5 minutos. Ó, discernir simplicidade versus arrogância. Todo homem de Deus, irmãos, ele é simples. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus. Nós temos um exemplo no campo de Messejana, que eu falo onde eu estou, irmão. Nosso pastor presidente. Uma simplicidade, uma humildade. Pastor Moacir chama a gente de senhor, irmão. Às vezes eu ligo para ele, ô irmão, como é que está o senhor? Olha aí, irmão. Pastor Moacir. Uma simplicidade, atende todo mundo do mesmo jeito. A gente vê aí certos homens aí, que é mais fácil você falar com Deus, através de Jesus, do que com ele. Eu ouvi dizer que tem um pastor de uma igreja aí, que eu não vou dizer o nome, que não atende os crentes não. Viu, pastor Osias? Atende não, só atende a autoridade. Ele só atende a autoridade. Os crentezinhos aí da igreja aí do banco, o fulano de tal ali fala com ele. Eu não, eu só atendo a autoridade. Que é isso, irmão? Que é isso? Homens simples, homens humildes. Leia na sua casa aí, depois Mateus 23 e 37. Outra coisa, pelo fruto se conhece. Sermão da Montanha, capítulo 7, versículo 15, versículo 20. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, temos que ter muito cuidado. Você pode ser um profeta, você que está aí na sua casa. Uma profetisa, irmã. É só você deixar Deus te usar. Abrir a Bíblia. Falar de Jesus para alguém. Então não existe mais esse negócio. Eita, chegou na igreja o profeta fulano de tal. Não. Não. É um dom. E o dom, embora Deus nos dê, mas é Ele que comanda. Eu não profetizo quando eu quero. É quando Deus quer que eu profetize. Não é na hora que você e eu querem, não. É na hora de Deus. O tempo é de Deus. Então, meus amados, que Deus possa nos abençoar. Que possamos entrar pelo caminho da humildade. Que possamos entender que nada é nosso. Tudo é Deus que dá. Conclusão. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares da liderança da igreja primitiva do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e soberania divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Para encerrar e dizer o amém, estamos em pleno século 21. Muitos acreditam que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Eu não sei, a Bíblia não diz. O que eu sei é que o que está dito na Bíblia está se cumprindo. E uma coisa eu digo para vocês, em pleno século 21, ainda existem homens e mulheres que falam o que Deus manda falar. Ainda existem e sempre existirá um remanescente no meio do povo, no meio dessa geração. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Que Deus te abençoe, irmão. Vamos orar. O pastor Osias está aqui nos autorizando a fazer a oração final. Você que está aí na sua casa, muito obrigado pela sua atenção. Espero não ter sido enfadonho, certo? E sei que os outros professores têm muito mais conhecimento do que eu, mas pela misericórdia de Deus estivemos aqui, amém? Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu te agradeço por esta aula, por esta oportunidade, por este domingo pela manhã, juntamente com meus irmãos que estão em casa, que têm se dedicado à escola bíblica, mesmo remotamente, mesmo estando em casa, estão participando, lendo, acompanhando. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando o pastor Osias, que está à frente dessa obra,
que têm se dedicado a este trabalho, os professores que têm também se dedicado ao ensino da tua palavra, ao nosso pastor presidente, pastor Moacir. Deus, em nome de Jesus, a toda a diretoria, a todo o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.